Pode ir, Fagner. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Como de costume, estamos aqui na segunda-feira, 7h30 da noite. Vocês previamente já sabem quem é nosso convidado, porque a capa ficou aí. E hoje o assunto é imposto. Então, eu queria dizer que a gente mora num país que, numericamente, a gente paga pouco imposto, porque, por exemplo, impostos estaduais são somente 3, mas aí se pergunta o porquê que com 3 impostos vira uma bola de neve gigante de imposto, que inclusive hoje nós já pagamos 2.684.927.745 e mais um trocado, que não vai fazer diferença nenhuma. A fonte é o bot lá do Twitter, que acompanha o impostrômetro direto. E é um dinheirinho bom, né? Dá pra fazer uma boa reforma na casa. Bom, é isso que eu queria deixar de recado para você. E o outro é para você se inscrever no canal. Tem mais de 500 vídeos à disposição. Essa semana sai mais um tanto de corte. Ô, Fagner, depois você pode mandar mais corte, viu? Cobrando assim, ao vivo. Ao vivo, cobrando. Ao vivaço. Ao vivaço, para deixar registrado. Então, vocês vão ter cortes. Tá saindo cortes da Vanessa Bertozzi, do Bruno Benetti e também do irmão do nosso convidado, o Caio Parreira, está saindo também mais cortes. E semana que vem tem outros que agora o Fagner vai ter que mandar, porque a cobrança foi incisiva. O outro recado é, se você tem interesse em fazer consórcio, aqui na TV vai ficar passando propaganda do Paulo Nedger, que é nosso patrocinador. Ele tem mais de 30 anos de experiência com consórcio e vai ser muito honesto com você se você precisa de um consórcio ou de um financiamento. Ele vai saber te indicar o melhor caminho. E lá também tem um episódio dele contando toda a experiência dele de consórcio, tem os cortes dos melhores momentos, que dá para fazer consórcio, inclusive de cirurgia plástica. Foi algo que eu, para ser sincero, me surpreendi. Então não duvido mais nada. Consórcio para festa de formatura, daqui um dia tem para achar revelação também, não é de se duvidar. Então eu vou parar com o meu falatório. O Marcelo, que está sempre aqui ao meu lado, vai apresentar nosso convidado. É isso. Valeu, Ciro. Boa noite, Fagner. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Primeiro, Ciro, há já consórcio para achar revelação, há consórcio para serviços de modo geral. O que você quiser é um consórcio. Caraca. O negócio é cheio das coisas. A segunda coisa que o Ciro comentou, que tem 3 impostos estaduais, tem 3 municipais, se não me engano 6 federais, mas nós estamos falando sobre impostos. E, na verdade, o Brasil tem tributos. Exatamente. O imposto é uma forma de tributo. Exatamente. Então, a complexidade gigantesca não é só quando envolve impostos, mas sim também quando envolve outros tributos que a gente vai desbravar hoje um pouquinho com o nosso entrevistado, nosso convidado, que é o Lucas Parreira, como bem disse o Ciro, irmão do Caio, que também esteve aqui conosco já. E o Lucas, ele é advogado, formado pela PUC Minas, mestre em Direito Empresarial e Tributário e especialista em Direito Civil e Direito Contratual. Além disso, é sócio da Rosenthal e Sarfates Meta Advogados Associados. Lucas, prazer recebê-lo. Saiba que a partir de agora a casa é sua. Sempre que você tiver disponibilidade de horário, um tempinho, vem pra cá pra gente prosear. Antes do Lucas dar a boa noite dele, eu devo confessar que o Lucas está extremamente garboso hoje. Isso que é garbo e elegância. Boa noite, Lucas. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ciro. É um prazer, acompanho vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos aí, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei em qual horário que estão assistindo. Mas é um prazer estar aqui. Estou à disposição. Vamos bater um papo aí sobre tributos, impostos, reforma. Vamos lá. Sim, não, combinado. E vamos começar com a pergunta básica, né? A pergunta mais leve que vai ser feita para hoje, mas talvez seja mais difícil de ser respondida. Conta um pouquinho sua história. Por que, primeiro, formação jurídica? E segundo, por que direito tributário, que é um dos grandes terrores das pessoas que fazem direito? Igual a gente brinca, né? As pessoas que, na verdade, caminham durante o colegial têm medo ou receio de biologia, de química e de física. E quem tem a formação jurídica normalmente não gosta de direito tributário. Uhum. Você formou em direito e é um especialista em direito tributário. Conta pra gente um pouquinho. Eu diria que na faculdade a gente não aprende o direito tributário de verdade, né? A gente aprende uma teoria, aliás, eu acho que o direito tributário na faculdade é uma das disciplinas mais rasas
né, que são passadas. Então a gente tem, eu acho que 1, 2 ou 3 semestres no máximo. E basicamente a gente aprende fato gerador, o que o imposto é, o que o imposto não é. Mas a gente não tipos de impostos, né? Mas tipos assim, de tributos, na verdade. No fundo, não se ensina, não se mostra o quão relevante, o quão atrativo é o direito tributário para um advogado. E na minha singelíssima opinião, é a melhor área do direito. Então, quando eu saí da faculdade, eu queria fazer uma especialização, uma pós-graduação, estava perdido, e eu comecei a conversar, né? Conversei com meu sogro, conversei com meu pai, conversei com outros advogados que eu conhecia. O que eu faço? Para onde que eu vou? Que rumo que eu tomo? Eu vou para lá, vou para cá, eu fico no centro, o que eu faço? Tudo. Porque eu não era apaixonado. Eu fiz uma boa faculdade, fiz PUC Minas, eu acredito que é uma das melhores. É muito boa, a gente sabe. Mas eu não saí de lá apaixonado pelo direito tributário, eu saí apaixonado pelo direito penal, mas não tinha vontade de ser um advogado criminalista. E um belo dia, conversando com outra advogada amiga, falou: Lucas, você já pensou no direito tributário? Você sabe como que é cobrado honorários no direito tributário? Pô, deixa eu te mostrar aqui. Se você faz um trabalho de revisão fiscal, você cobra tantos por cento sobre a economia que você gera, sobre os créditos que você traz para o seu cliente. Se você entra com uma ação tributária e ganha isso no futuro, isso gera créditos também, você cobra um percentual. E eu comecei a me interessar muito mais por esse aspecto, porque eu queria crescer, estava no início de carreira. E aí, terminando uma pós em Direito Civil e Processual Civil, que é uma boa chave de entrada para esse mundo, mas não deixa de ser algo que todo mundo faz. Eu logo engrenei para uma pós em Direito Tributário e Processo Tributário. Aí meu olho abriu, porque aí uma pós, ela vem com esse aspecto de você já é um advogado e você precisa ganhar honorários com a sua advocacia. Então eu comecei a aprender, né? O que é uma tese tributária, como cobrar, o que é uma revisão fiscal, o que é um planejamento, e precificar esse serviço com base naquela gama de clientes que a gente tinha, na nossa carteira, a gente chama, né? E aquilo começou a ficar muito chamativo e começou a fazer muito sentido. Terminei minha pós, emendei no mestrado e continuei nessa, né? Então, nesse meio tempo, eu fiz também direito contratual, porque eu acabava fazendo muito compliance, né? Contratos. Mas é isso. Em resumo, é isso, né? Eu acho que, como qualquer profissional em início de carreira, eu estava perdido. E o direito tributário foi aparecendo na minha vida como uma oportunidade de realmente entrar numa área que, para mim, era a melhor. Você meio que caiu de paraquedas lá e se apaixonou. Foi bem assim. Eu não sabia o que fazer. Alguém me deu uma dica de ouro. Eu decidi fazer essa pós. Eu falei, é aqui que eu preciso colocar o burro, né? Eu vou estacionar meu burrinho aqui. E continuei, né? Não iniciei nesse escritório que eu tô hoje. Eu não era sócio, eu entrei lá. Já começou lá, não? Não, esse foi o meu terceiro escritório, né? Então, quando eu comecei lá, eu estava terminando a minha especialização. Eu tô lá há 10 anos, mais ou menos. E agora, né, há uns 6 anos atrás, me ofereceram uma sociedade porque eu estava trazendo, digamos, esse resultado no tributário, né? É um escritório que nasceu do tributário. Então, os sócios fundadores, eles são mestres em direito tributário também. E eu entrei aí para ser um sócio de trabalho, um sócio operacional, e fui crescendo com base naquilo que eu entregava no dia a dia, né? Legal. Antes de entrar na parte tributária, eu queria só caminhar um pouquinho na sua formação profissional, na verdade, nesse escritório. Esse escritório está sediado onde, Lucas? Em São Paulo. Em São Paulo, capital. Isso, a gente fica ali na região da Cerqueira César. Sendo um pouco mais específico, ali tem uma avenida importante que talvez você já tenha ouvido falar, que é a Avenida Brasil. E tem uma outra que se chama Henrique Schaumann, né? Então nós temos a Henrique Schaumann, que vira a Avenida Brasil, no finalzinho a Avenida Brasil, uma outra avenida que chama Avenida Rebouças. A gente fica ali, naquele miolinho, entre a Avenida Rebouças e a Avenida Brasil. Lucas, para quem está querendo enveredar nessa área, ou de repente ir para São Paulo, até antes de entrar realmente na conversa sobre impostos, de direito tributário, reforma tributária, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, você trabalhou muitas horas por dia, como é que foi essa parte? Você falou assim,
começo em São Paulo é ralação total, você meio que tem que se dedicar a isso para crescer. Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Olha, talvez isso seja um mito, sabia? É difícil encontrar bons profissionais em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu digo hoje porque sou eu que contrato. Então, sou eu que faço processo seletivo e contrato advogado, estagiário, né? Até fiz agora há pouco do setor comercial do escritório. Então, é difícil. Pessoas que vestem a camisa de fato, que falam, olha, a partir de hoje, eu tô aqui, eu sou daqui e eu vou dar o meu melhor. Então, é muito difícil, de fato. Eu diria, cara, que eu entrei, sentei e fiz. Vou vestir a camisa. Pronto. É assim, eu considero que eu trabalhei bastante. Então, sim, passei do horário, fiquei até altas horas em alguns momentos. Mas eu acho que não é o divisor de águas. O divisor de águas é entregar. Se você fala que vai entregar, entregue. Né? Então, se você, por exemplo, no meu caso, quando eu entrei lá, eu lembro que a primeira tarefa foi criar 5 novas teses tributárias. Então, Lucas, olha, eu tô vendo aqui oportunidades nessas 5 discussões, nessas 5 teses tributárias. Só que a gente ainda não tem essas ações, eu preciso que você faça. Então, sabe quando coloca no fogo? Eu disse, até quando? Eles me perguntaram, até quando você consegue me entregar isso? Eu falei, até tal data. Só que... Você lembra mais ou menos quanto tempo? Foi tipo uma semana, um mês? 5 dias. 5 dias. Coisa assim. Tipo, um dia pra cada... Mais cada ou menos, né? Só que eu não sabia nem por onde começar, sabe como é? Eu preciso entender a tese. Peraí, que tese que é essa? Eles me deram um nome, o título da tese é essa. Então, um exemplo, né? CMS na base de cálculo do PIS da COFINS, que é uma tese que todo mundo ouviu falar de algum momento, ou muita gente ouviu falar. Preciso dessa tese. Não era essa, mas preciso dessa tese. Eu nem sabia o que discutia essa tese. Deixa eu entender o que é PIS COFINS. E eu fui criando, e eu entreguei. E nesses momentos em que você está sendo testado, efetivamente testado, e você sabe que está sendo testado, você realmente precisa entregar mais do que te pedem. Então, se foi 5 dias, entregue em 3. E continue fazendo esse bom trabalho com certa disciplina por um certo período de tempo. A partir de um certo momento, você não vai ser mais testado. Você vai ser ouvido. Então, as pessoas vão sentar na mesa para ouvir sua opinião. Mas porque você ganhou também casca para dar essa opinião. E é um processo, né? É um processo. Então, no começo, você tem medo de falar numa mesa de reunião. Né? Então, se está numa mesa com um cliente importante, você decide não falar muito. Mas com o tempo, você vê que você precisa falar, que você tem o que falar, que você tem informações, que você tem a saída para aquele cliente. Então, é um processo. Eu acho que o processo de sociedade é esse também. É um processo de experiência que você vai ganhando, mas também é um processo subjetivo entre as pessoas envolvidas, porque você não quer ser sócio de qualquer pessoa. Né? Não. Sociedade, a gente costuma dizer que é quase um matrimônio. Você vai ser sócio de quem você não confia, de quem não te entrega, de quem não faz, de quem tem preguiça. Sociedade é assim. Momentos bons. Então, por exemplo, quero ir pra praia numa sexta-feira, eu vou sair mais cedo para não pegar trânsito. Eu tenho essa margem. Mas se o cliente me liga às 11 horas da noite, porque ele teve uma carga apreendida lá em Chechel, em Pernambuco, eu tenho que estar disponível, porque é urgente para ele. Então tem prós e contras que a gente tem que colocar no papel aí e realmente aceitar. É diferente, é uma relação diferente. Mas respondendo a sua questão, vai lá, senta e faz com recorrência e disciplina por certo período de tempo, entregue mais do que te pediram sempre. Vai dar certo. Ou seja, não é muito o tempo, é mais a qualidade. Eu acho. Eu falo isso para meus estagiários, falo para quem trabalha comigo, falo para os advogados. Eu não espero que você chegue aqui às 8 e saia às 18, ou entre as 8 e saia às 20. Não é isso que eu espero. Meia-noite. Não é o que eu quero. Eu quero confiar que quando eu te envio um e-mail, você vai me responder e não vou esconder debaixo do tapete. Eu quero confiar que quando eu te entrego uma demanda, você vai fazer, e se não souber, no mínimo você vai me perguntar, mas que você nunca vai deixar o seu cliente esperando. Porque no final nós temos clientes internos e clientes externos. Eu sou importante nessa relação, porque você precisa falar o que está acontecendo para que eu tome decisões, mas o mais importante, o nosso cliente não pode ser prejudicado no tempo e nem em dinheiro. Então eu preciso confiar em você. Então eu não estou preocupado se você vai entrar às 8, vai sair meia-noite, você é um workaholic, não é isso. Eu preciso confiar em você e você precisa entregar aquilo que você propôs. Às vezes nem é bom, né? Porque às vezes a pessoa começa a não dar conta, começa a espanar ou se estressar quantidade demais. De tempo de trabalho não é qualidade. Concordo 100%. Não tem essa correlação. E você sempre observa isso
No começo. Eu não sei se você... Eu tenho o costume de quando entra alguém novo, eu tenho uma semana em que eu gosto de colocar um pouquinho mais de pressão. Porque é isso que eu quero sentir. Tipo, até onde eu posso confiar nessa pessoa, né? Então, a primeira semana eu acho que é de fato uma semana importante, porque eu não quero tomar uma decisão daqui 5 meses. Eu preciso de uma equipe boa junto comigo, porque senão eu não consigo trabalhar. E aí você comentou que a mão de obra, né, tá muito difícil. Isso acontece muito? Você fala assim, olha, essa semana eu vou testar essa pessoa um pouco mais e normalmente não dá conta. Tem gente que nem volta. Tem gente que nem volta. Segundo dia já até aparece. Muito maluco isso, mas isso acontece sim. Aliás, há muito pouco tempo a gente colocou uma pessoa para o comercial, o setor comercial do escritório. Essa pessoa ficou uma semana, não entregou nada, aí numa sexta-feira falou que tinha passado mal, tudo bem, na segunda-feira falou que não vinha mais. E, de fato, gente, olha, eu tô falando assim... Francamente, não foi excesso de trabalho. Não foi mesmo. Foi assim, chega aqui, senta, se ambiente. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer durante a semana. Então, por exemplo, a apresentação aqui do nosso diagnóstico, que é uma apresentação de negócio. Então, você me traz um problema, eu faço uma apresentação do diagnóstico que eu entendo pro seu problema. Então vamos mexer nessa apresentação, eu gostaria que você visse essa parte no nosso script, como que funciona o nosso funil, e ela colocando para frente até quando falou que não vinha mais. E isso acontece muito, menos um pouco, eu diria, na parte operacional. Então advogados e estagiários, quando a gente faz um processo seletivo bacana, eles costumam ficar um pouco mais. Mas quando se mexe um pouquinho ali, por exemplo... o analista, o assessor, ou então o cara do comercial, se a empresa ali do lado falar assim, olha, quanto estão te pagando? X, eu te dou X mais 200. Tchau. Ou então, qual que é o seu FII de sucesso? X%. Eu te dou 0,5% a mais. Tchau. Então, esse nível de compromisso, né, de identidade, de olho no olho, de eu vim aqui, eu te dei, né, eu falei que ficaria aqui, eu te prometi algumas coisas, eu vou fazer. Isso tá difícil de achar, eu diria. É bem difícil, aliás. Ainda mais com esse negócio depois da pandemia, as pessoas estão acostumadas a trabalhar de casa. Então, se você fala que, você precisa vir para cá, a gente trabalha no presencial. Acredito que alguns setores funcionem muito bem no telepresencial. Na advocacia eu não acredito, ainda mais na advocacia estratégica, né? Aquela que mexe com clientes que esperam um nível de eficácia, de eficiência e pagam bem por isso. Então, não funciona muito o telepresencial porque algumas coisas você precisa olhar para trás e falar assim, ó, amigo, você fez aquela demanda, eu preciso disso para agora, preciso daqui 5 minutos, o cliente me ligou, ou então discutir algum caso complexo com alguém. Não funciona muito no telepresencial. É mais travado, você acha? Eu acho. Eu acho que assim, por exemplo, contabilidade. Atividades rotineiras, específicas, que basicamente muitas delas não mudam. Então você precisa entregar a declaração X, você precisa entregar a obrigação Y. Dá para fazer de casa. Se você tiver um bom programa organizador, a tarefa vai aparecer para você no dia que você tem que fazer, você não pode desligar seu computador até acabar. Entregou, acabou, tchau. São as suas tarefas do dia. Funciona bem no telepresencial, não funciona? Agora, demandas complexas, consultivas, não. Porque, por exemplo, peço para o advogado fazer uma consulta ou fazer uma pesquisa de jurisprudência sobre um caso relevante. Eu entrego essa consulta e ela não entendeu bem. E ela me entrega no final do dia, que era o prazo dela, o deadline, algo totalmente fora da casinha. Mas por que ela não me entregou antes? Por que ela me entregou errado? Porque ela não me perguntou, porque ela não tinha acessibilidade, porque ela tinha que me chamar no WhatsApp, porque ela tinha que fazer... Não, cara. E às vezes nem toda hora dá tempo de responder o WhatsApp. Exato, é só ir até a minha mesa e falar, Lucas, eu não entendi bem, eu tô nessa linha, tá certo isso. Eu gastei 5 minutos e ganhei eficácia do trabalho dela no final do dia, né? Sim. Então, acho que... Eu acredito, é só uma opinião, que para escritórios como o nosso não funciona telepresencial, talvez outros funcionem, né? Mas pro nosso não funcionou, a gente tentou, viu? Por 40 dias. Durante a pandemia, a gente ficou 40 dias fechado em casa e os sócios decidiram, cara, vamos ficar fechado, não podemos abrir para cliente, era uma regra, mas vamos ficar dentro do escritório porque a gente precisa organizar essa casa, aquela bagunça, cliente pedindo redução, renegociação. Vocês enfrentaram, vocês passaram por isso. Ainda mais, imagina, no meio da pandemia, né? Cheio dos
fechou o negócio, abre outro, volta Exatamente. pra cá, traz isso. Eu quero aquele crédito que eu tinha, tudo. Meu amigo, a gente recebeu, acho que de 60% dos clientes pedidos de readequação. E a gente trabalha, a gente costuma falar que a gente adora serviços esporádicos, que são os melhores pagadores mesmo. Então você chega com um projeto aqui de planejamento tributário, planejamento sucessório, normalmente são valores bons de honorários, né? Só que é um serviço. Eu quero ganhar esse seu serviço, eu quero muito. Mas eu tô mais preocupado que você sempre pense em mim quando pensar em um advogado tributário / empresarial. Quando tiver uma dúvida, é você. Quando tiver algum problema, é você. E aí, a gente acabou construindo com esse princípio carteiras de clientes que nos pagam mensalmente. E em troca disso, eles ganham a nossa assessoria para qualquer evento, para qualquer situação, e inclusive na prospecção ativa de oportunidades, né? Poxa, acabei de verificar que surgiu uma tese nova e, amigo, lembrei de você, para o seu setor. Você é um industrial, você está no lucro real e a gente está mexendo aqui com crédito CMS em tal estado. Vamos entrar com uma ação? Você precisa de um consultivo? Vamos fazer um projeto de revisão fiscal? A gente não fez esse ano. A verdade é que a maioria das empresas não colocam no plano de negócios essa etapa que devia estar recorrentemente colocada, pelo menos uma vez por ano, né? Pô, eu pago os impostos corretamente, estou pagando correto e não estou pagando aquilo que eu não preciso, né? O tal do planejamento fiscal, ele é contínuo. Lucas, e claro que a gente vai sair um pouquinho de São Paulo nesse aspecto que você comentou desse planejamento e tal, ter um advogado. Para você, claro, saindo um pouquinho da realidade de São Paulo, entrando um pouco só na experiência profissional. MEIs já tem que ter isso, Simples também, pessoas que optam pelo Simples, ou você acha que não, tem quando estiver nesse patamar? Antes disso, principalmente setor de serviços. A maioria das pessoas do setor de serviço... Mesmo pequenininha? Cara, eu diria que qualquer empresa tem que se preocupar. Especialmente aquelas que estão no anexo 3 e no anexo 5 do Simples, que são anexos bem caros, né? Então, às vezes, a empresa, ela cria 1, 2, 3, 4, 5, 10 empresas no Simples, vai colocando no nome do pai, no nome do avô, no nome do fulano, assim, porque acha que está pagando menos imposto. Aí ela faz um planejamento tributário e descobre que no presumido ela pagaria menos. A gente fez um agora, que a economia anual era quase 500 mil. Vixe. Ele estava no Simples, criando empresa atrás de empresa no Simples, e se ele fosse para o presumido, ele economizaria, 497, 498, algo assim, quase 500 mil. Ah, é uma boa economia, viu? Dá para reformar a casa. Dá para reformar a casa também, isso é verdade. Pois é. E na prática é isso que o empresário não coloca, né? Porque o plano de negócios, ele deveria incluir, especialmente para prestadores de serviço, tá? Isso é uma ressalva importante. Ele deveria colocar isso no plano de negócio dele. Então, todo ano fechou, vamos iniciar o plano do ano que vem, tem que estar incluído um trabalho com um tributarista, porque, cara, tem dados do IBGE que diz que as empresas separam aproximadamente, em média, 38% do lucro para pagamento de impostos. 38% do lucro. Imagina se você puder economizar impostos, não é verdade? Então isso tem que estar no plano de negócio, é o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas não pensam assim, são aquelas categorias de importante. Isso é urgente? Não, isso é importante, talvez esteja aqui nessa categoria. E aí a gente vai deixando importante para frente, né? Até que chega uma hora que aquilo se torna urgente, você recebeu uma execução fiscal. Pô, por que você recebeu uma execução fiscal? É porque você deixou de fazer algo, cara. É porque você recolheu algo errado, ou porque você recolheu algo certo e tem uma interpretação legislativa diferente que tá achando que você tem que recolher, aí você precisa se defender. Ou você caiu de repente num sistema do próprio imposto de renda, né? Pô, tem uns negócios sistema automatizado. Não, mas tem muita coisa aí, né, cara? Por exemplo, ITR, que é o Imposto Territorial Rural. É federal, gente, esse imposto. É imposto federal, verdade. Esse é um imposto que é cobrado anualmente, né? Inclusive não está na reforma tributária alterar nesse imposto, o que é uma loucura, porque o imposto territorial rural, todos os latifundiários do Brasil, imagine o quanto que isso é grande. Eles pagam quase a mesma coisa por ano que São Paulo paga de PTU por mês. Faz sentido? Para mim não faz sentido, mas é o papo para outro dia, né? Por exemplo, se você não declara a terra nua, ou se você tem terra nuas declaradas, você precisa provar que aquela terra nua vale X. Como que você declara isso? Aí tem um tal de um laudo ADA, você tem que apresentar para provar que a terra nua é aquilo. Só que esse laudo não é barato de fazer, você precisa de um engenheiro agrônomo, o cara tem que saber, tem uma regra. Todo ano isso? Em tese, sim. Se você não faz isso,
tem um sistema que pega basicamente um preço cadastrado lá no sistema da União que diz que o valor de sua terra nua é isso. Só que, na prática, se você faz o laudo, normalmente o valor da terra nua é 10% daquilo que está no sistema de preços da União, sabe? 10, 15%. Eles cobram absurdos em autos de infração por conta disso. E aí, o que você tem que fazer? O cara tem que contratar alguém das duas, uma. Todo ano um engenheiro agrônomo para fazer algo, fazer declaração, para não perder, para fazer bonitinho. Para pagar menos. Isso. Ou ele vai ter que contratar um tributarista para entrar com ações anulatórias toda vez que ele receber um auto de infração. E são pequenices, mas imagina isso em todos os estados, com peculiaridades de cada local, né? Chechel agora, em Pernambuco, retém todas as mercadorias que venham com de algum contribuinte que tenha dívidas no estado. É um exemplo. Caso, inclusive, dessa semana. Cliente vende pela Magalu. Magalu tem um sistema, né? Ela tem um trabalho, um dos serviços que ela presta é o de entrega. Né? O Marketplace entrega para você. Uhum. Então ele vendeu lá pelo Marketplace e a Magalu entrega lá em Pernambuco. Para acessar Pernambuco, se acessa muito essa barreira fiscal de Chechel. Constatou-se que esse meu cliente tem uma dívida de DIFAL, diferencial de alíquotas, outra do ICMS, mais uma, né? Uhum. E aí eles retiveram o caminhão por conta de uma dívida de DIFAL desse cliente, falaram assim, tá tudo retido, a sua e as mais 10 mil remessas que estão aqui de revendedores do Brasil inteiro, mas não vai passar. Ou você paga, ou eu vou reter essa mercadoria de todo mundo aqui. E aí o Magazine Luiza entra em contato com esse seller, com esse contribuinte com problemas e fala assim, se você não resolver, eu vou suspender a sua loja. A loja é 25% do faturamento desse cliente. Você imagina se ele ficou desesperado ou não. Isso é legal, né, gente? Sim. Não precisa ser advogado para falar que você reter mercadorias para pagamento de imposto, o STF decidiu há muitos anos que isso é uma prática ilegal. Que é prática abusiva. É uma prática abusiva, é uma cobrança por meio alternativo. Você quer me cobrar? Execute. Uhum. Mas não retenha a minha mercadoria. Quer me cobrar? Lavre o auto de infração. Porque você quebra também, às vezes, a própria pessoa, né? Maluquice. Ou você paga ou... Tô nem aí. E eles são assim, e se vier mais, vou reter também. Nossa. Aí você, tudo bem, sabe que você vai perder, mas às vezes você acaba pagando no desespero. No final das contas, esse é o problema. O problema é o quesito tempo. Quanto tempo eu vou demorar para ter a liminar? Porque eu vou ter a liminar. Vai demorar 5 dias? Cara, eu não posso esperar 5 dias. Tem 5 mil compras aqui do Magalu, cara. Não dá. Às vezes a pessoa fala, eu sei que esse aqui é o caminho adequado, eu sei que esse aqui é o caminho correto, mas esse é o caminho mais rápido, então eu preciso seguir ele às vezes. Vou pagar. É uma cobrança. É coisas que acontecem só no Brasil. É reflexo condicionado. É tipo assim, é a mesma coisa do laudo que eu te falei agora. É muito caro pra fazer o laudo. Paga esse imposto logo. Não ficou tanta diferença. Paga o imposto. Porque vão te cobrar 20, 30 conto pra fazer esse laudo ADA. Paga. Por reflexo condicionado, o cliente fala assim, eu vou ter que me colocar nessa posição de abuso, vou aceitar esse abuso porque, cara, o que eu vou fazer? A minha balança tá pendendo. Caraca. E acontece isso todo dia, em todos os momentos, para vários impostos, para várias situações. E é isso. Surpreso com isso. Pode começar. Vamos começar? Gente, agora nós vamos propriamente ao tema. A gente estava conversando de outros assuntos que são importantes também, correlacionados. Exatamente, estava procurando essa palavra. Obrigado. E agora a gente vai falar da tão esperada, depois de 30 anos, tivemos o parto da reforma tributária. Lucas, eu acho importante a gente fazer, acho que 2 momentos para a gente falar da reforma tributária. O primeiro é a gente ter noções gerais do atual sistema e também noções gerais dessa reforma tributária para a gente ver como que tudo isso está ficando. Mas antes, só comenta com a gente. A reforma tributária está retornando para a Câmara Federal. Sim. Ela já está indo para os próximos passos. Ela já está em vigor. Ela já está para o presidente sancionar. Como é que está? Não, ela vai voltar para a Câmara porque no Senado teve algumas alterações. Então ela volta para a Câmara para ser julgada de novo por conta dessas alterações. Então, mas vai passar. É o que todos, né, toda a classe aí
do tributário diz que vai. Só recordando, nessa volta da Câmara, se aprovou, não tiver nenhuma mudança, vai direto para sanção. Exato. Ah, tá. Então, assim, a reforma, todo mundo aqui, eu acho que concorda que ela era necessária. Uhum. Né? Então, nós a casa tá caída, praticamente. Nós temos um país extremamente complicado, burocrático, e ela simplifica. Então, nesse ponto, ela é positiva, né? Então, nós temos aí, sei lá, 4.000 normas, 4.500 normas tributárias hoje. Essa norma, como ela unifica impostos, ela vai só nos municípios. Imagina quantos municípios no país que não precisarão de ter aí um código tributário municipal, definindo regras de incidência de ISS. Por quê? Porque vai unificar no tal do imposto sobre bens e serviços do IBS. Então, basicamente, gente, a mudança é o seguinte: essa é a primeira etapa da reforma tributária e ela ataca especificamente o consumo da população. Então, ela pega 5 impostos e transforma em 2. Então, o PIS, o COFINS e o IPI, que são de competência federal, vão virar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, também de competência federal. E o ICMS, que é competência estadual, e o ISS, que é competência municipal, vira o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esses 2 impostos são impostos sobre valor agregado, são não cumulativos. E serão todos os 2 federais também. Qual deles? Não, é que você comentou que... perdão. O IBS, ele tem uma competência dual, que a gente chama, né? Então, de fato, tem a divisão entre estados e municípios, mas a União também está ali dentro. Tá metendo o bedelho ali nesse Mete caso. o bedelho. Então, assim, sempre quer. uma das coisas que tem que está muito clara aqui é que a autonomia dos estados e municípios parece que vai diminuir, né? Porque vai ficar a cargo da União a gestão, ou grande parte da gestão da arrecadação. Tá? Aproximadamente 38%, eu imagino, porque é mais ou menos o que esses impostos significam hoje na arrecadação. Tá? Ela, em tese, não veio para aumentar impostos. Né? Então, tem uma regra ali de trava. Né? Então, eles teriam, com o Senado Federal também, regulando e calibrando essas alíquotas ano a ano, para que ela fique aproximadamente o que a gente experimenta hoje, que é aproximadamente 33%, tá, de carga tributária. Seria o Senado. Isso. O Senado, anualmente, vai calibrar esses impostos no CBS e vai ter um comitê gestor para o IBS, que também vai calibrar. Só como curiosidade, seria o plenário do Senado ou seria a mesa diretora do Senado? Você sabe dizer quem que faria isso? Vai ter um comitê gestor, com certeza vão criar um comitê Porque se depender de todos os senadores votar isso, às vezes vai passar uns 12 anos, né? Sim, calibração. E aí, qual que é a diferença? Então, hoje nós temos esses 5 impostos, que vão virar 2, e eles serão impostos únicos, com uma alíquota única. Então, por exemplo, isso é muito positivo para o setor de indústrias, por exemplo, porque o industrial hoje, você paga, por exemplo, sei lá, 45%, 47%, 48%, 42%, a depender do item industrializado, né, com toda a sobreposição de impostos que está ali ligado. Hoje você pagaria, por exemplo, vamos botar aqui uma alíquota de 25%. Então, em tese, eu acho que vai baratear o produto industrializado. Isso também dá um reflexo que você comentou de acabar com a guerra fiscal. Exatamente, porque o IBS e o CBS serão cobrados sempre no local do consumo. Então, hoje em dia, o grande quê da guerra fiscal é justamente esse. Vem para o meu estado, que eu vou te dar um benefício de ICMS na ordem de tanto. Agora, não interessa muito, porque imagine, se eu vou vender para você e você está lá no Pará, eu vou recolher o imposto no Pará, que é onde se realizou o consumo. Certo. Né? Então, não tem muita importância onde a sua fábrica, onde o seu estabelecimento está, mas para quem você está vendendo seu produto ou consumo. Então, em tese, isso acabaria com a guerra fiscal, porque hoje se briga para você vir para o meu estado, que eu te dou o benefício X. Santa Catarina, Minas Gerais, todo mundo já ouviu falar dos benefícios. Sim. Né? E a criação desse IVA. Por que é muita vantagem para industrial, para o setor agro? Depois a gente entra nesse ponto. Porque o IVA, em tese, ele vai permitir sempre o crédito do que foi pago na cadeia anterior. Então, fiz um exemplo antes da gente entrar no ar, do produtor de algodão, por exemplo. Sim. Vamos supor que o produtor de algodão venda um produto dele a R$40.
vamos adotar uma alíquota aqui de 25%, mas a gente sabe que pode chegar a 27,5%, né? Se ele vai pagar 25% de IVA, ele vai pagar R$10 de imposto. Então é R$40 mais R$10 de imposto. A próxima cadeia, que seria o industrial têxtil, que vai comprar esse algodão, então vai pagar R$50 para o produtor. 40 mais 10 de imposto. Vamos supor que esse industrial têxtil vai vender para uma indústria de roupas, por exemplo, esse bem a R$60. Ele pagaria R$60, é o preço que ele quer praticar, tem mais R$15 de IVA, 25%. Só que a cadeia anterior pagou R$10 de IVA, lembra? Então, se ele tem esse débito de R$15, que seria o imposto dele, ele pode se creditar dos R$10 que vem da cadeia anterior, então ele teria um imposto efetivo de 5%. O que é maravilhoso. De R$5, aliás, nesse caso específico. Então ele teria um lucro de 20, né, só pra gente entender, 40% pro produtor, 10 de IVA. Aí ele vai vender por 60, então ele vai ter um lucro de 20 ali nessa história, digamos assim. O lucro seria 20, o imposto seria 15. 60 não, o lucro seria 10, né, na verdade. Isso, exatamente. A margem dele seria os 10. E ele teria mais R$15 de imposto. Mas como a cadeia anterior já pagou 10, ele se acredita desse valor, então ele pagaria R$5 de imposto efetivo. Né, e ele venderia por 75? Aí ele coloca o preço que é ele, mas ele tem que vender por 75. Que seria os 60 do preço dele, mais os R$15 Então, na verdade, o lucro dele não foi de 10, foi de 20. Exato. E aí, na próxima cadeia, vamos supor que seja uma fábrica de roupas. Pode fazer a mesma coisa. Então, pagou-se R$15 agora, ele vai ser creditado esses R$15 ali na próxima cadeia. Então, é não cumulativo. E tem um A menor, por exemplo, não dá, né, talvez para dar um menor ali, porque ele nunca vai conseguir pagar menos do que ele já comprou, né? Não tem como, porque ele perde a margem. Então vai ter que ser colocado, nem que seja R$1, né? Exato. E aí ele vai pagar em cima desse imposto sobre, por isso que é valor agregado. O que você está colocando de valor agregado? É sobre esse valor agregado que você está colocando que você vai pagar o imposto. E aí vira, na verdade, até um aumento, né? O lucro dele aumenta, porque nesse exemplo que você estava comentando, 40 mais 10 virou 50, ele vende por 60 em tese. Mais 15 de imposto, então ele teria que pagar 15 de imposto, ele teria um lucro de 10 e pagaria 15 de imposto. Mas ele vai abater do que ele pagou, do que o anterior pagou. Ele pagou 5 só. Então, os 10 que ele teria vai ser 20 de lucro, né? É isso aí. É por isso que eu estava dizendo, as industriais foram muito contemplados com essa reforma, porque essas cadeias intermediárias terão crédito e débito. E aí, o problema está justamente no setor de serviços. Porque o que o setor de serviço vai se creditar? Ele vai aumentar só o imposto. Ele não vai conseguir se creditar para, de fato, a carga tributária dele diminuir. Então, o setor de serviço foi o grande impactado na reforma, porque hoje o setor de serviço tem uma média de uns 13% de impostos, né? Mais ou menos. E agora, essa base vai... única, né? Exato. Essa base vai duplicar. Vai ali para 25%. Única. Não, para todo mundo. É única para todo mundo. 25%, ponto. É isso aí. Tô falando de 25. É só. A gente sabe que a soma vai, segundo estimativas do governo, vai ser 27,5. Inclusive, voltou do Senado, uma das alterações do Senado foi justamente as isenções. E assim, gente, quando você isenta o setor A, alguém tem que pagar a conta dessa isenção. Não tem almoço grátis. Porque a arrecadação tem que ser X, né? Exato. Tem que arrecadar 100 bilhões. A soma tem que fechar. A soma tem que fechar. E uma das coisas que a gente não se preocupou, a gente não observa preocupação é o seguinte. Beleza, eu tenho que fechar minha conta, eu tenho que pagar meus impostos. Mas, meta fiscal, né? Vocês já ouviram falar essas palavras. Mas e a reforma administrativa? Quando que a gente vai olhar para as contas que a gente está pagando e a qualidade delas? Não é verdade? Há pouco saiu na mídia que o governo vai ter que colocar 8 bilhões nas estatais. Não estou falando que é certo e errado, não é o assunto, né? É privatização. Mas todo mundo sabe que o Estado brasileiro é um Estado muito inflado, né? E a reforma administrativa, no meu ver, deveria ter vindo antes, inclusive, da reforma tributária. Porque meta fiscal, meta de arrecadação, isso é tudo muito bonito, mas a nossa meta de arrecadação é justamente para pagar nossas contas. E a qualidade das nossas contas? Né? Aonde está sendo introduzido esse dinheiro? De fato, retorna à população? Seria, grosso modo, só para ver se eu entendi corretamente, ver se... Imagina uma casa, e nessa casa eu tenho um copeiro, um mordomo, uma empregada, um jardineiro, um piscineiro. O custo dessa casa é, por exemplo, R$10 mil. Então eu tenho que ganhar R$10 mil.
que é mais ou menos isso que você está comentando. Por exemplo, às vezes era melhor eu tirar o piscineiro e tirar o jardineiro, fica com um custo de 6 mil e só ter que arrecadar 6 mil e não 10 mil. Exatamente. É mais ou menos isso. A reforma administrativa ela vem para enxugar o Estado e aí o Estado não precisa arrecadar tanto mais com esses impostos. Justamente. Então se preocupa muito com meta fiscal, mas se preocupa muito pouco com a responsabilidade financeira do Estado, né? A responsabilidade dessa arrecadação para custear nossas contas. E aí tem 2 jardineiros lá, né? Sim. Um jardinzinho pequeno, mas 2 jardineiros. Para que 2 jardineiros? É isso aí. Bastava um. É isso aí. E uma criação, né? Criações de burocracia, né? Então, o Ministério dos Paralelepípedos. Sei lá, estatal que faz todos os paralelepípedos conforme regras do INT que lançou a instrução normativa ABC. Né? Então, isso tudo é custo. Isso tudo é dinheiro. Né? Ô, Lucas, e nessa setor de serviços que infelizmente foi, como você disse, é o setor que mais emprega e foi o mais prejudicado. 70% dos empregos do Brasil vem do setor de serviços. E eu não sei estatisticamente isso, mas a gente, pelo menos no viver do dia a dia, a gente consome muito mais setor de serviços que setor industrial, obviamente. Será que eles não tiveram um clique de que talvez gere desemprego a reforma tributária? Eu não tenho dúvida de que os preços vão ficar muito caros, né? O serviço vai ter que aumentar. Né? Vai repassar para o consumidor. Sem dúvida. Quem vai comprar serviço vai comprar mais caro. Lucas, uma dúvida aqui. Por exemplo, alguém que é MEI. Aí a pessoa tem uma isenção lá, né? Até 100 mil reais. Simples Nacional. Eu acho que no MEI nem entra no Simples, no meu anterior. Sim, você tá falando aquele pagamento do doméstica, né, aquela babá, aquela pessoa que de repente está até nessa ali. Ela vai entrar nesse IVA também? Não. Tipo, no IBS, na verdade? Não entra. Não. Na verdade, esses impostos, eles vão continuar assim até para o pequeno e médio empresário. Mas para o MEI não, que é o prestador individual. Para o Simples não muda, mas eles vão recolher IBS e CBS e vai ter uma possibilidade aí de você apurar de maneira diferente. Então você pode apurar o CBS e o IBS por fora e até transferir crédito, aproveitar os créditos ou pagar dentro mesmo do Simples. Vai ter essa opção. Mas vai ser mais complicou então para a pessoa? Não necessariamente, se ela não quiser complicar. Mas de repente ela está no Simples Nacional e ela tem muito crédito. Crédito que ela nem consegue aproveitar, que ela quer transferir para terceiros. Então é uma opção. E aí que você comentou, precisa, nesse caso em específico, com a reforma tributária, mais ainda de um tributarista para dar essa orientação para a pessoa. Falar, você tem muito crédito, hein? Fique esperto. Eu não tenho dúvida assim. Melhor dos mundos para uma empresa, para qualquer empresa. Um bom contador alinhado com um bom tributarista. Esse, cara, é um time que é uma parceria muito boa. Porque às vezes tem dissonância, tá? É difícil. Assim, aos contadores que nos assistem, sei que tem diversos excelentes profissionais, mas às vezes, infelizmente, assim como na advocacia, alguns que atrapalham muito, né? E acabam atrapalhando a empresa também nesse ponto. É que, assim, posso estar equivocado, mas, por exemplo, um contador, ele olha muito o que a Receita Estadual, ou Federal, ou Municipal diz. E o advogado, ele já olha mais o que os julgados também dizem, o Poder Judiciário já está dizendo sobre aquele tema, que às vezes a Receita ainda está relutante em aceitar uma tese, e os advogados sabem que essa tese em tribunais já são aceitas. E o contador fala, não pode, porque a Receita vai impedir. É isso. Talvez assim, o advogado é um teórico, e o contador é o prático. É executor, né? Então, mas existem diversos contadores aí que são muito mais. Eles realmente já sabem, né? Já entendem. Inclusive advogados que são contadores, né? E conseguem tramitar nesses dois mundos aí. Sem dúvida. Eu acho que esse é um momento histórico, né, gente? São 30 anos aí. Em algum momento se pensou que fosse impossível essa reforma passar. Porque de fato é muito difícil, é muito conchavo, é muitos interesses, de gente muito grande. Porque a história que todo mundo aparece na mídia é que é uma história basicamente de autonomia de federações. Mas no fundo, talvez seja relacionada aos lobbies das isenções. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos pontos mais relevantes. Todo mundo fala assim, o Estado, sei lá o que, não quer perder poder, mas aí tem uma empresa que está lá, um setor que está lá já tentando buscar a isenção para si própria, né? A tal da alíquota zero, né? E alguém paga essa conta. Tá? Então, assim, coisas bacanas da reforma. Cesta básica, os itens da cesta básica terão alíquota zero. Isso é excelente, né? O tal do cashback, né? Então, eu não entendi o cashback. Cashback ainda vai ser regulado, inclusive a gente falou, né? Excesso de delegações por lei complementar. Esse é um tema para lei complementar.
Mas vai ser regulado, mas a tese é a seguinte: para os trabalhadores de baixa renda, teria um retorno daquilo que pagou de imposto, em homenagem ao tal da justiça fiscal. Né? Não seria justo todo mundo pagar a mesma coisa, especialmente os trabalhadores de baixa renda. Então teria um cashback, receberia um pouco desse dinheiro de volta. Mas de outra parte, não da parte da cesta básica, por exemplo. Não, de outra parte. Cesta básica para todo mundo, né? Então os itens da cesta básica teriam alíquota zero. Eu vi que era gás, por exemplo, né? Não, tudo. Alíquota zero. Não, falou o cashback, desculpa. O cashback para diversos itens. Comprou gás e aí ela tem o cashback do gás. Para diversos itens. Ainda não se sabe como vai ser, sinceramente. Então, a lei complementar ainda vai regular. A ideia é legal, mas ainda não se sabe. Inclusive, depois a gente pode até falar desse excesso de leis complementares. Eu até queria entrar nesse tema justamente agora, que foi talvez a falta de percepção. Você levou 30 anos para fazer a espinha dorsal da reforma e depois colocou tudo por lei complementar. Em tese, a reforma que tem um cronograma vai se atrasar, porque até que se vota uma lei complementar. A priori, se definir que tema A, tema B, tema C é por lei complementar, não seria um problema. Mas quando você coloca muitos temas para serem regulados por outras leis, você abre margem para um monte de coisa. Sim. Interpretações. Ela fala, não, olha, a legislação aqui que define isso diz isso. Não, mas a lei da reforma tributária diz outra coisa. Ou diz algo parecido. Você abre margem para interpretações. Se não é uma lei sendo discutida e são 15 leis, você abre. Sim. Você aumenta o tempo para que essa reforma seja efetiva. Porque cada lei precisa de um processo de votação. E são leis complementares. Leis complementares têm votação qualificada, digamos assim, né? Então, eu diria que a gente abriu muitas portas, né? É muita coisa que a gente ainda não sabe como vai acontecer, e isso gera incerteza, insegurança jurídica, que era o que a gente queria trazer com essa reforma. Segurança jurídica. Então, a gente abriu margem para insegurança jurídica ao delegar demais, sendo que um dos objetivos da reforma era segurança, simplificação e justiça fiscal. Se a pessoa não vota a lei complementar. A simplificação até que conseguimos, pelo que você está comentando. Agora, a segurança jurídica acho que vai ser só um princípio mesmo no Brasil. Mais ou menos, porque, por exemplo, tá nessa espinha dorsal, mas aí vem uma lei complementar, pode ser que ela Vou dar um exemplo. Dessimplifique. A gente tem, falamos do IBS, falamos do CBS, e mais um imposto que vai ser criado, que a gente falou aqui, que é o imposto seletivo. Eles estão chamando de imposto do pecado. Tudo que a gente está conversando agora é tudo sobre emenda constitucional. Não está tendo lei por enquanto. Não, nesse caso vai ser uma lei. Não, falo, tudo vai ser delegado para as leis complementares. Sim. Nessa reforma tributária que está sendo votada, está indo para a Câmara, tem lei junto ali? É um projeto de não emenda. É emenda constitucional só? É um projeto de emenda. É um projeto só emenda constitucional. Isso. Não tem lei aí junto, por enquanto. Não, tem a lei, que é a lei que a gente está discutindo, né? É de fato o... É uma das leis. É como se fosse... Você falou bem agora. É como se fosse a espinha dorsal. Então ela define, por exemplo, princípios, o que vai ser, o que é o IVA, como que vai funcionar o imposto. Seria um código tributário. Isso, exatamente. Então, hoje nós temos esse código tributário e nós temos dentro desse código tributário os impostos CBS, o IBS e tem esse outro que eu falei que é o imposto seletivo. Segundo a legislação, esse novo código tributário, ele seria seria uma sobretaxação sobre bens e serviços prejudiciais à saúde. Sobre a taxação no sentido de imposto sobre o imposto? Não, é que não tem um objetivo fiscal. Ah, tá. Seria um imposto a mais, uma taxa a mais. Desestimular. Isso, desestimular práticas que não sejam boas para a saúde ou para o meio ambiente. Só que não se define o que é isso. A gente sabe muito bem que, por exemplo, tabaco a gente sabe que vai estar lá. Bebidas alcoólicas, vai estar lá. Mas, tabaco já é 80%, dá para aumentar isso. Isso aí. Como é que vai ser o critério, por exemplo, para o álcool? Vai ter graduações também? Vai ter a definição de beber socialmente? Ou da bebida, né? Não, para você pagar menos. Não, bebe socialmente. Olha quanto menos. Que fica aberto e a gente não sabe o critério. E por que abre para interpretação? Ovo é prejudicial. Depende do médico, né? Tem médico que vai dizer que é. Para mim não é. Para mim também não. Como ovo. Agora, sendo um pouco mais específico. Por exemplo da margarina. Margarina tá na cesta básica. Mas é um dos bens mais cancerígenos que existe.
Tá na alíquota zero. Como assim? Não entendi o critério. Gado. Todo mundo sabe que o gado é um dos maiores produtores de CO2 do mundo. Mas espera aí, o setor agro está amplamente incentivado nessa reforma. E cimento. Cimento emite CO2. Foi o que você comentou também, o açúcar, né? O açúcar tá na cesta básica. Então, assim, a gente abre margem para interpretação. Mas o açúcar faz mal. Muito mal, segundo alguns dados assim, científicos. Não sou médico, mas faz mal. Então, qual que é o critério que a gente vai adotar, de fato? Porque essas pequenas dúvidas, gente, no longo prazo, geram litigância. Vai ter um cara falando assim, não, meu produto não é prejudicial, e o outro vai falar, o seu é prejudicial, o meu não é. Se a lei está dizendo que é prejudicial à saúde e o meu não é, por que eu tô aqui dentro? Você entende? Critérios bem estabelecidos ainda não tá claro. Então, o imposto sobre serviço seletivo é um dos exemplos das leis complementares, da delegação por lei complementar. E abre uma porta para interpretação. Então, vai ter uma lei regulamentadora, que vai ser uma lei complementar, inclusive falando do IBS e CBS. Mas enquanto não tiver essa lei? Não, aí nada muda. Precisa ter, né? Inclusive vai ter, no ano que vem, com certeza. Até porque aquela regra tributária não pode cobrar se não tiver previsto em lei. Não, sim, mas eu falo porque tem muitas... Não, você fala, aí no caso recolhe no antigo? É que a Constituição Federal, por exemplo, ela delega trocentos assuntos para lei complementar. E se a gente olhar a Constituição Federal, até hoje tem lei complementar que não foi sequer votada e sequer existe, desde a Constituição de 88. Se a gente delega 15, 20 leis para especificar alguns temas, talvez nem vão ser votadas daqui a 15 anos. Não, aí entra naquilo que a gente falou, né? A boa vontade do legislador. Aí vale a pena você bater na porta do seu deputado ou senador de estimação e ir lá e... Olha a insegurança. Precisa de votar 15 leis complementares. Votou 13. Duas não. Nessas duas vai gerar um caos. E outra, pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Ela falou, não gostei mais do imposto sobre seletivo. Não vai ser mais desse jeito, vai ser do jeito assado. E de 5, na verdade, virou 3, né? Porque se tem um imposto seletivo também. O imposto seletivo ele não tem um fim fiscal. Então, de fato, é um imposto, mas ele tem um objetivo de mexer no comportamento. Né? Ele tem um outro objetivo. Até começar a ter uma boa arrecadação, né? Bem por aí. Aí você fala, os números aqui estão bons. Eles criaram fundos também. A gente não se importa com ele não, mas vê que tá aí. E além disso tudo, criaram 2 fundos lá, né? Alguns fundos. Um é fundo... Fora que, por exemplo, isso também estimula o mercado paralelo, né? Você pode ter, por exemplo, o imposto sobre cigarro no Brasil passou de 80% para, vamos supor, no melhor das hipóteses, 100%. Contrabando do país vizinho só aumenta para você pagar menos. Não tenha dúvida. E a gente tava... Só mudando um pouquinho. Complementando o que o senhor tá falando. Sempre tem o jeitinho brasileiro para tudo. Sempre vai ter. Sempre vai ter. E assim, pro consumidor final, né? Pra pessoa que tá na ponta ali, que é o que vai pagar, vai mudar alguma coisa? Vai melhorar? Vai piorar? Tem alguma... Eu diria que depende. Depende do seu hábito de consumo. Tem setores que, de fato, vão diminuir. Então, a gente falou aqui da cesta básica. Se você é um consumidor de itens da cesta básica, provavelmente sua conta vai ser menor. Mas vai, porque tem um... Não, agora imagina a galerada que assina streaming. 25%. Serviços, meu Serviço. Não, mas eu falo assim, vamos pegar vai ficar mais caro ainda. A questão da cesta básica. A gente tá falando num país que quando tem enchente, os caras dobram o preço da água que vende no lugar. A gente tá falando de um país que qualquer oportunidade de manter a margem de lucro ou aumentar a margem de lucro, a pessoa faz. O que em tese deveria baratear a cesta básica, tem alguma possibilidade da pessoa manter a percentual ou aumentar a margem de lucro e o final, o cliente, não sentir no bolso a diferença? Isso já existe hoje, né? O tal da livre demanda, né? Então, se você tá, por exemplo, no show da Taylor Swift lá, naquele calor de 60 graus, você provavelmente vai vender uma água mais cara. Eu não sei se é mais ou menos isso que você falou. Agora, dentro de um estabelecimento como um supermercado, aí basicamente se você vender mais caro, você não vai vender. Então, vai praticar o preço do mercado. Então, não sei se para o consumidor, mais uma vez, a reforma, ela vem com um objetivo que é ideal, dizendo o seguinte: não haverá aumento na carga tributária.
né? Então a gente vai ter uma trava, essa trava aqui, ela é justamente praticando o que se paga de custo hoje, haverão alguns setores que vão aumentar e outros que vão diminuir. Mas o que vai se arrecadar é mais ou menos a mesma coisa. Para o consumidor final, vai mudar dependendo dos seus hábitos. Então, por exemplo, se você consome itens que vão ser incentivados na reforma, você vai pagar menos. Agora, se você, por exemplo, bebe muita cerveja ou consome muito álcool, fuma. vai ficar mais caro provavelmente. Tem gente aqui que não gostou nada. Então depende, mas assim, pessoal, esse é o ideal, né? O Brasil sempre tem ideal e tem a prática. Né? Então assim, veio a reforma que coloca muito bonitinho lá quais são os objetivos. O objetivo desse é esse. Você vai no Perguntas e Respostas lá no site do governo, eu falo, não, a carga tributária, nossa, a gente vê, olha que maravilha que é esse filho que eu tô criando. É quase um paraíso na Terra. Não, você olha que maravilha isso. Mas a prática é outra. A gente sabe que vai vir lei complementar que a gente vai discutir, que a gente fala que a litigância tributária, o contencioso tributário no Brasil nunca acaba. Só aumenta. Só aumenta. Então, assim, é um problemão que todo tributarista gosta de ter, né? Sim. Que a gente não trabalha sem problemas, mas eu estimo que a gente vai pagar uma conta cara, que no final das contas não é isso que estão vendendo. Porque, imagina comigo, eles estão criando 2 fundos. Um fundo que até 2033 está previsto lá 40 bilhões, vai escalonando por ano a ano, eles vão depositar nesse fundo, chegando em 2033, 40 bilhões. Outro fundo, que é um fundo de benefício de ICMS. Então, tem muita empresa que tem benefício de ICMS hoje, que são benefícios que são por tempo determinado, mas também prevêem contrapartida dessas empresas. Então, por exemplo, vou te dar esse benefício, mas você precisa gerar emprego, você precisa trazer o seu CD para cá, né, o seu centro de distribuição, você precisa ter uma planta. Então, tem uma contrapartida para o Estado. Você não pode simplesmente falar, meu amigo, a partir de amanhã não tem ICMS, e tudo que você planejou nos próximos 10 anos, acabou. Você vai ter um prejuízo imenso. Então, existe esse fundo para reduzir esse impacto nessas empresas, né? Quem que vai pagar essa conta? Esses 40 bilhões, esse fundo de ICMS. Quem que vai pagar essa conta? É o contribuinte. Não tem por onde sair. Não tem por onde sair. E mais uma vez, eles falaram de 27,5%. Era 27, agora já voltou para 27,5, porque voltou do Senado Federal com mais isenções, com mais benefícios. Se você tira 0,5% que viria da cá, você tem que adicionar no lado de cá. Então, o consumidor final, minha singela opinião, vai sentir sim, especialmente nos serviços, que vai encarecer, porque ele vai pagar, na prática, um imposto sobre toda a cadeia sem poder se creditar. Ô Lucas, mas a gente está trabalhando sobre informações oficiais, os 27, 27,5. Estatísticas do governo. Estatísticas do governo, mas com informações de mercado, de outros, já se trabalha com uma hipótese maior? Não dá Tem um pra amigo saber. meu que ele presta serviço de consultoria no setor de engenharia. E ele comentou que um setor que a empresa dele é ligado, eles estavam trabalhando com a hipótese de 33%, o IVA. Tá, 33% é o que se paga hoje em média, né? Então, foi aquilo que eu te falei, a carga tributária total das empresas em média é de 33%. Acho que é o IVA mesmo, deixa eu confirmar aqui. Vai ter um período aí de transição, né? E o esse IVA, período, na verdade, é o IBS. o IVA é o IBS e o CBS. São impostos não sobre valor existe IVA agregado. no Brasil, o que existe é IBS e CBS. Que são IVAs, né? Que são impostos sobre valor agregado. Se é essa questão da não crédito e débito, não cumula, né? É isso mesmo. Haverá um período de transição e esse período de transição é justamente para calibrar essa alíquota. Então, as estimativas são de 27,5%, mas existe a possibilidade de aumentar. Mais uma vez, o ideal aliás, o que foi exposto não vamos aumentar a carga tributária, a gente vai ter um sistema de travas justamente para que isso não seja maior do que a gente recolhe hoje, mas a prática pode muito bem ser outra, por uma questão principiológica que a gente volta lá. Meta fiscal. Quanto precisa para pagar? Aumenta. Lucas, e se uma empresa não estamos preocupados com a reforma administrativa, talvez a próxima, se a empresa estiver pagando um pouco a mais, ela tem direito de buscar essa redução?
Sim. Por exemplo, ela vai para a justiça, fala, a meta é 27,5, ela tá pagando 33. Ela falou, mas peraí, se é 27,5, eu tô pagando 33, eu tô pagando... Volta, estamos de volta. Vai falar isso aí. Pessoal, por favor, não nos abandonem. Tivemos um pico aqui de energia acumulado com queda de internet. Vocês estão nos ouvindo? Dá um feedback até onde vocês estavam ouvindo, por favor. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui, pelo YouTube aqui, já voltou a conexão normal, tá dando como excelente. Voltou. Gente, manda aí no chat ao vivo se tá ok, áudio, imagem, por favor. Mas acho que já voltou, vamos tocando. Então vamos tocando no assunto. Né? Acho que a última pergunta sua foi sobre restituição de impostos, né? Aí você até comentou que Isso. E eu vou até pegar resolver. isso para depois a gente falar de elisão fiscal. O tal do IVA, ele simplifica, né? Então, a gente está falando de uma apuração de uma empresa de lucro real que tem uma complexidade, então, às vezes, ela recolhe algo que não deveria recolher, ou deixa de recolher o que devia recolher, né? Com um imposto só, uma alíquota só, no caso são 2, CBS, IBS, e o imposto seletivo, se for o seu caso, você simplifica essa apuração. Evidentemente, se você recolhe a mais ou tem créditos, mantenha a previsão de que você pode compensar esse crédito na próxima, restituir ou transferir. Então, ela mantém assim como é hoje. Então, hoje, as empresas, inclusive é algo que todos deveriam fazer, as empresas fazem, por exemplo, projetos de revisão fiscal e elas identificam, por exemplo, paguei mais imposto, vou compensar, vou habilitar esses créditos e compensar com os impostos do futuro, ou eu vou restituir, vou pedir para voltar para o meu caixa. Então, dá para fazer isso e vai continuar mantendo essa previsão, ainda, segundo eles, com uma facilidade para transferir para terceiros, se você for um acumulador de crédito. E tem algumas situações, alguns setores que têm essa facilidade de acumular créditos, né? Caraca. Lucas, vamos entrar agora num tema, falando de crédito tributário. Não sei se posso usar esse termo, mas é o que me veio aqui, é uma manobra tributária. Eu tenho certeza que é da possibilidade de você pagar menos imposto através do que a gente chama de elisão fiscal. Queria que você falasse para quem está nos assistindo o que seria elisão. E eu vou dar um exemplo prático de algo que eu sei que tem elisão fiscal. Eu fui numa determinada rede de fast food que tem um amarelo e vermelho no seu símbolo, e lá eu pedi um sorvete, mas se você, quando pede sorvete, você vai ver lá que não vem escrito sorvete, vem escrito bebida láctea. Então, na realidade, eu não estou comprando sorvete, eu estou comprando algo que tem a forma de sorvete, mas não é sorvete, juridicamente falando e até em termos tributários. Então, e eles fazem isso justamente para pagar menos imposto. E não só desse lugar. Por exemplo, algumas indústrias transformam perfume em água de colônia, que é um outro exemplo. Que perfume tem uma carga tributária maior, água de colônia menor. O bombom, né? Disseram que o bombom... O sonho de valsa. Virou. Da forma de abrir, se lacra, vira outra coisa. Aí tem uma... O pacote mudou, né? A embalagem. Mudou por causa disso. Também. Coisas que vocês fazem, né? É isso aí. No final das contas, eu diria que tem três hipóteses, né? A gente tem a elisão fiscal, que é algo legal. Sim. Né? Então é você se planejar preventivamente sobre uma situação tributária, um custo tributário, e você, baseado na legislação e naquilo que é legal, você altera pequenas coisas na sua operação, no seu produto, no seu serviço, ou como você declara seu produto, seu serviço, para recolher menos imposto, né? Então, são operações legais para diminuição de carga tributária. Gente, só por uma OBS aqui, a elisão fiscal é diferente da evasão fiscal. Evasão fiscal é crime, não faça isso. O Lucas vai até mencionar isso agora. Né? A evasão fiscal, que é algo ilegal, é quando eu deixo de recolher algo ou faço algo não legal para deixar de recolher imposto. Nota fiscal fria, por exemplo, né? Então, assim, isso às vezes dá repercussão criminal. Então, sonegação fiscal, isso às vezes vira crime, né? Vira crime fiscal. E tem uma outra figura que ganha forças dia a dia, que é o que a gente chama de elisão fiscal abusiva.
E aqui tem um ponto que é de cuidado, tá? A gente precisa ter cuidado. Você já deve ter ouvido falar em planejamento sucessório e proteção patrimonial. Sim. Tem muita gente que acaba oferecendo esse serviço com a promessa de não pagamento do ITBI, ou criando diversas estruturas, empresas, que é dona de uma, que é dona da outra, que é dona aqui, que é dona ali, para reduzir carga tributária. Então vamos supor que a empresa A tem imóveis, e tem 400 mil reais de imóveis, né? Quem que é sócia dessa empresa A aqui? É uma outra empresa. Só que essa empresa tem 10 mil de capital social. A segunda empresa. A segunda. Mas dona de uma empresa e de a dona de uma 400 empresa mil. de 400. Aí sabe o que eles fazem? Isso pode ser considerado uma elisão fiscal abusiva. Eles fazem o seguinte, quem que é dona da empresa A? É a empresa B. A empresa B tem 10 mil cotas, né? Aí eles pegam herdeiros, chamam para compor essa sociedade e doam esses 10 mil. E aí pagam o imposto com base nesses 10 mil. Mas peraí. Isso aqui, aos seus olhos, parece algo que você faria a não ser para economizar imposto? Não é uma história mal contada? Então tem gente desconstituindo isso aqui. Falando, não, na verdade você não doou esses 10 mil, né? Você doou o capital social dos 400. E aí a operação pode ser desconstituída por uma elisão fiscal abusiva. Em tese não tem nada de legal aqui. Concordam? Mas é você abusando do seu direito de contar uma história fictícia simplesmente para economizar imposto. Então, também existe essa hipótese, tá? Então, existe aquilo que é legal, que está na lei, que você pode fazer, inclusive planejamento sucessório é um método que economiza imposto, sem dúvida nenhuma, desde que feito dentro das 4 linhas, né? Então, se você vai ser arrojado nessas composições de empresa, que esteja claro que existe um risco dessa operação ser desconstituída no futuro, e o período de fiscalização é longo, né? Então, se você pede imunidade do ITBI, por exemplo, você tem 3 anos de vacácio, que é o período probatório, que em tese você não pode comprar, vender e nem alugar imóveis nesses 3 primeiros anos, se você quer imunidade do ITBI. E depois disso você tem mais 5 anos. Então são 8 anos para você poder receber uma fiscalização e uma autuação. Imagina o imposto que você recolheu hoje, atualizado por multas, juros, e daqui a 8 anos. Então, é uma conta que pode ser cara, então você tem que saber onde está entrando. Quando cai, quase quebra a perna, né? É. E eu estimo que vai ter uma chuva disso, porque todos os municípios sabem que projetos de planejamento sucessório, de proteção patrimonial, é uma das coisas no meio jurídico que se tornou meio que moda nos últimos anos. As pessoas falam muito disso. Então, se as pessoas estão olhando muito para isso, vocês acham mesmo que o fisco não está olhando para isso? A gente tem que se perguntar se essa imunidade do ITBI que você eventualmente assinou lá, que essas empresas, né, 1, 2, 3 empresas, será que sua empresa passa lisa por uma fiscalização? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Porque a última coisa de uma pessoa que faz um projeto desse é querer ter problema. Já gasta um bom dinheiro fazendo esse projeto, você faz isso evitar a surpresa. Né? A pessoa que está amadurecida o suficiente para fazer um projeto desse, provavelmente alcançou algo na vida, já chegou em um período de vida em que ele está mais tranquilo, quer sossego, quer economizar impostos e está fazendo isso para planejar a sua sucessão. Então ele já é uma família madura para isso. Quer evitar rolo. Quer evitar rolo. Quer evitar briga e de família. Imagina, de repente chega daqui 5 anos, recebe ali um carnezinho. Um auto de infração cobrando, sei lá, eu vou chutar aqui 3 vezes o que ele pagaria de imposto lá. Porque dá tempo, 8 anos atualizado, é muita coisa, né? Muita coisa. Fora a dor de cabeça. Fora a dor de cabeça. E tem que contratar outro advogado para defender ainda. Ô, Lucas, com a reforma tributária, a elisão fiscal, o planejamento sucessório ficou melhor? Eu diria que não, meu amigo. Então, nesse cenário, no atual cenário é melhor. Não. A gente ainda está numa primeira fase, então os impostos que estão sendo alterados são impostos sobre o consumo, não sobre o patrimônio. Porém, já existe previsão de algumas coisas que afetam o patrimônio. Uma delas é o IPVA sobre embarcações, aviões, jet skis, coisa que não se pagava, o que é uma injustiça mesmo, né? Não faz sentido. Sim. O pai de família que tem o carro, o único carro dele pagar um imóvel e o jatinho do super rico não pagar um imposto. Eu considero justo nesse ponto. E o ITCMD.
a progressividade do ITCMD. Então hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente paga 4%, é um imposto único, né? Então lá é 4% imposto único sobre qualquer base de cálculo. Agora não. Então o que está sendo previsto, e a gente ainda não sabe quais serão as alíquotas, é que se você tiver mais imóvel na herança ou na doação, mais valor a doar em bens ou patrimônio financeiro, você vai pagar mais imposto. Isso vai acontecer, já está na reforma. A alíquota, poxa, cada um fala uma coisa. Ah, vai até 20%. Tem gente que já falou 40%, porque nos Estados Unidos é 40%. Enfim, vai ficar mais caro, não tenho dúvida, né? O ITCMD, que é o imposto de doação ou na herança, vai ficar mais caro. Podem esperar. E outra coisa que mudou é a permissão da alteração das bases de IPTU por decreto. Isso é importante porque nós estamos falando de São Paulo, que está todo mundo olhando, de repente não dá para mudar por critérios muito subjetivos, porque é uma, né? Mas imagina lá a cidade de Chechel, Pernambuco, Sim. com 2.000 habitantes, e o prefeito, né, entrou e pode alterar essas bases por decreto. É algo a se pensar, mas essas foram as alterações extra, no sentido que não mexem no consumo, mexem no patrimônio, mas ainda não definem qual que vai ser a alíquota utilizada, quanto que vai ser o imposto, por exemplo, para embarcação. Por que já colocaram isso já nessa reforma? Se hoje está pensando em consumo, por que já entrou nessa de patrimônio? Eu acho que é porque dava. Entendi. O IPVA eu entendo, meio consensual, beleza, passa lá. E vai vir, tá? A alteração dos impostos sobre patrimônio vai vir em algum momento, né? Então já está em pauta falar sobre imposto sobre dividendos. Então isso é algo que a gente vai ter que encarar. Sobre offshore, não tem? Offshore já tem, né? Já tem uma regra de offshore. Então, os dividendos vão acabar sendo taxados, isso é algo que se discute há muito tempo. Os super ricos que eles dizem. E eu vou te falar, gente, os impostos dos super ricos, apesar de quando eles falam lá tantos bilhões, isso para fins de arrecadação é muito pouco. É uma pequenininha. É uma parcela mínima da arrecadação. Para mim não faz sentido a gente discutir isso se a gente não discute, por exemplo, como eu disse, o ITR. O ITR é anual, né? Então, e o setor agro já vai ser bem incentivado, né, nessa reforma, né, com a alíquota zero para pequenos produtores, até R$2 milhões anual. Isso é legal. Mas eu acho que tem algumas discussões que ficaram para trás, né? Então essa do ITR é uma, porque se o IPTU do estado de São Paulo recolhe a mesma coisa que o ITR e os grandes latifundiários recolhem por ano, tem algo errado, né? Grandes latifúndios, que a gente sabe quantos tem no Brasil, pagam um pouco imposto. Mas essa é uma discussão para as outras vezes, né? A próxima vez, com certeza, vai ser sobre o patrimônio e sobre a renda, né? Você acha que vem logo essa próxima? Eu acho que no ano que vem a gente vai ter discutindo isso. Eu acho que já no ano que vem. Não, e se for, vamos supor, 20% de alíquota, uma estimativa que, pelo que eu tô percebendo, tá sendo plausível de se acontecer. Do quê? Do ITCD? Do ITCD. Então, a estimulação para se acumular patrimônio vai ficando cada vez menor. Eu acho que... Infelizmente. Ou vai criar o subterfúgio, né? Ou vai ter uma saída. Ou vai ter uma saída, alguma coisa. Que vai ser, talvez, esse planejamento continua né? sendo legal você adquirir bens e patrimônio por intermédio de empresas. Sim. Né? Então, eu acho que no longo prazo as pessoas vão ficar mais ligadas nisso. É mais barato comprar e vender por empresas do que... Vai todo mundo começar a abrir CNPJ. E aí, o grande ponto que a gente sempre conversa, eu sempre bato essa tecla, as reformas vão realmente prejudicar a quem? E as reformas vão prejudicar, no final das contas, um TCMD dessa forma, as pessoas pobres. Porque as ricas e as que têm uma capacidade maior financeira vão fazer seus planejamentos sucessórios, vão pagar menos impostos. Vai sair uma saída jurídica. As pessoas com menos poder aquisitivo, que vai ter uma casa, 2 ou 3, talvez não entre em isenção. Por exemplo, 3 casas, né? Hoje uma casa de R$500 mil, até em nível de postos, é meio que normal. Não tá, é difícil de adquirir, mas para quem já tem, tá lá. Aí de repente tem 3 casas de R$400 mil, tem R$1 milhão de patrimônio. Mas vai pagar um imposto de 20% e essa pessoa não vai ter esse planejamento todo. Porque ela não tem o dinheiro.
Ela tem as 3 casinhas que, na verdade, ganha R$2.000 de aluguel ali, mais um salário. Ela adquiriu isso na vida dela. Ela não tem a renda compatível com o patrimônio. Eu lembro que antigamente isso acontece muito, não tem liquidez. Às vezes, obrigado, né? liquidez. Eu lembro que antigamente, isso no Vou Longe, em 1990 já existia, o meu sogro, ele tem um pequeno negocinho, e chegou uma pessoa lá e falou assim, eu te dou um terreno se você me der a sua Garelli. Era uma Garelli, não era uma moto. O que é isso, Garelli? Garelli é uma tipo moto, uma motica. Ah. É uma bicicleta elétrica quase. Ah, tá. Antigamente era muito mais fácil adquirir patrimônio. Exato. Aí ele por exemplo, vamos supor, se ele tivesse trocado, era um terreno que de repente hoje valia R$200.000. Ele tem dinheiro? Não. Mas ele tem um terreno de R$200.000. Aí que no final das contas, o que acontece? Falece quem paga o ITCMD? Ele. A família que eu falo. Que é uma família que também, não estou falando do caso dele, mas uma família que talvez não tenha liquidez, não tenha dinheiro, vai pagar caríssimo no Aí tem que entrar no imposto. judiciário para pedir alvará, para vender o imóvel, para pagar um imposto. Prejudicado quem que é? No final das contas, esse é o problema de quem não faz um trabalho desse, né? Um planejamento. Quem não se planeja, simplesmente fica aquém daquilo que acontece. Eu fico refém. Porque quem tem um patrimônio um pouquinho acima já começa a se preocupar. E na prática, sim. A pessoa que tem esse imóvel, às vezes ela não tem dinheiro para pagar o inventário. Exato. Aí, às vezes, ela não abre o inventário e fica com o imóvel ali em nome das pessoas que faleceu e não regulariza. E isso vai virando uma bola de neve no longo prazo, porque um dia você pode querer vender isso, não vai conseguir, você precisa regularizar. Para regularizar, precisaria do inventário. Para abrir o inventário, você vai pagar uma multa. Ou vai regularizar, mas vai ter que vender através de uma vara judicial para conseguir o dinheiro, para conseguir quitar o imposto. Sendo que, de repente, o imposto, que era para, de repente, pegar pessoas com maior poder aquisitivo, não pegou. Não. E às vezes tem que vender o imóvel dentro do inventário com deságio, porque ninguém compra. Ninguém compra imóvel que está no deságio por preço de mercado, para poder pagar o advogado o imposto que era para estar passando o imóvel para ele. Exato. Né? Então, de fato, isso acontece bastante. E o problema da liquidez é um problema. A parte que vai mudar, eu acho, é porque os grandes patrimônios vão pagar mais imposto, né? Para transferir, inclusive. No momento da doação, ainda que a gente faça a doação, você vai pagar mais imposto se esse patrimônio for maior. Então, estamos em um momento de inflexão. Acho que quem pensa em fazer um trabalho de planejamento sucessório, esse é o momento de começar a tirar da parte do importante e colocar na pendência urgente. Porque tá vindo, né? E vai acontecer. Caraca. E, por exemplo, esse que você comentou da doação, vai ser a alíquota baseada no patrimônio total da pessoa? Do patrimônio doado. Do patrimônio doado só. Isso. Então, por exemplo, a pessoa tem 100 milhões de patrimônio. Ela vai doar uma casa de 1 milhão. 1 milhão. Conta o alíquota em 1 milhão. Exatamente. Não é uma forma de camuflar, daqui a 3 anos ele doa mais 1 milhão. Daqui a 5 anos, mais 1 milhão. Ele pode. Aí, de repente, os 100 milhões ficou em parcelinhas de 1 milhão. E aí, em vez de pegar uma alíquota de 20, pegou alíquotas de 5. Não, mas ele pode doar só 50%, né? Isso. A gente é legítimo. Falar. A gente não pode esquecer que ele não pode doar 50%, é sempre para os herdeiros. Ele tem disponibilidade de doar para quem quiser 50%. Herdeiros dele. Ele pode fazer isso, né? Agora, tem 2 momentos. Ou ele vai doar, ou alguém vai herdar. Se for herdar e ele tem um patrimônio de 10, a base de cálculo é 10. Se ele doou 1 milhão, a base de cálculo é 1. Né? E assim, é progressivo com base na doação, que o fato gerador é doação ou é morte. E aí, vamos fazer uma estatística desses 50%, se já compensa doar para depois se inventariar só o restante? Eu vou te falar. Se vale a pena fazer essa possibilidade, como o Marcelo falou? Normalmente, a doação com reserva de usufruto, que é o que muito se faz, é um dos institutos, né, de direito sucessório, ela é mais cara do que um planejamento sucessório. Ela fica mais cara, né? E ela não protege o seu patrimônio, ela não é revertida. Então, a vantagem de um planejamento é esse, né? Porque, às vezes, você faz uma doação das cotas sociais, é importante falar isso, não é do imóvel, e você mantém para si algumas garantias que dão conforto para esse pai. Uma delas é, inclusive, a cláusula de reversibilidade. Isso. Então ele pode, em algum momento, falar, não estou gostando disso, eu quero voltar ao status quo. Né? Então ele mantém direitos políticos, mantém golden share, se quiser. Então ele mantém, na prática, se é aluguel,
continua percebendo os aluguéis. Ninguém vende, ninguém faz nada sem a vênia dele. Ele continua com os poderes políticos. E se ele quiser voltar tudo ao status quo, ele também pode. Então, acaba ficando mais barato do que na doação, ou a mesma coisa, e a doação não tem essas cláusulas de conforto. E se você aluga imóveis, todo mundo sabe que alugar imóveis na pessoa jurídica é muito mais barato. Se você compra e vende imóveis, também é muito mais barato. Então, mesmo com o contador? Mesmo com o contador. Porque vai precisar de um contador também, ou não precisa? Precisa de um contador. Falar que não precisa de um contador, eu acho que, especialmente se ele tem alguns imóveis com alguma renda. Se ele está colocando ali para 1, 2 imóveis, eu diria que talvez nem seja o caso de fazer um planejamento. Agora, se ele já tem um patrimônio que vale a pena fazer esse planejamento, ele tem que ter um contador. É isso que eu perguntava para você, Lucas. Qual que é um valor ou um patrimônio assim? Olha, tem uma casa de 10 milhões, vale a pena? Não, porque talvez seja uma casa. Ele tem 3 casas de 300 mil que ele aluga, talvez já valha mais a pena do que essa de 1 milhão. Tem esses critérios? Como é que você acha? Olha, quem tem patrimônio pode ter um planejamento. Mas eu diria que alguém que já tem um patrimônio a partir de uns 2 milhões deveria estar pensando. Com uma casa ou várias, tanto faz. Isso, um patrimônio de uns 2 milhões. Eu acho que é razoável e já é algo relevante para essa pessoa. Menos do que isso, talvez seja relevante no aspecto tributário. Então vamos supor, poxa, eu tenho 1 milhão, mas são 10 casinhas que eu uso ali, cada um paga R$1.000. Cara, no longo prazo vai valer a pena para você porque vai ser mais eficiente. Mas eu não diria para proteção, né? Você pode fazer de outra maneira, existem outras alternativas, né? Inclusive a doação. Às vezes a doação serve para aquela família. Então, não existe receita de bolo, tá? É bem importante. Holding não é para todo mundo, né? Planejamento por holdings não é para todo mundo, mas planejamento sucessório é, tá? Então, planejar através de CNPJs, às vezes não é para todo mundo, não é para você. Mas planejar a sua sucessão é para você de qualquer maneira, de repente não por esse instrumento. Acho que fechou, né? Fechou, mas não fechou, como diz. A gente tá fazendo a estrutura central, agora faltam as leis complementares, né? Que a gente pode deixar para outros dias, né? Surpresa. Não, porque a gente enveredar nesses temas, eles abrem também bifurcações. E claro que a gente agradece imensamente, né, Lucas, você tá aqui com a gente. E a gente sabe que se a gente aprofundasse, viraria um podcast gigantesco, que não é a nossa intenção momentar. A nossa intenção é que todo mundo goste do que foi transmitido e saiba que precisa que você volte. Dá aquela instigada, né? A pessoa fala, nossa, eu assisti. Aquele gostinho. E o Lucas também sai daqui e fala assim, ó, podia ter falado um pouco mais. Ali dava pra caminhar ali, dava pra caminhar aqui. Dá. Foi o que você falou. Se a gente fosse entrar em cada assunto, né? Não, vamos falar sobre revisão fiscal. Vamos falar sobre planejamento tributário. O que dá para fazer num planejamento? Né? O quanto que uma empresa é beneficiada com um planejamento? Teses tributárias do momento. O que a tua empresa precisava ter hoje na Justiça Federal, na Justiça Estadual, para recuperar tributos que você pagou a mais nos últimos 5 anos? Poxa, ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, cara, um cliente nosso, só, recuperou mais de 300 milhões em impostos. 300 milhões. Então você imagina isso a nível nacional. Quantas empresas deixam oportunidades tributárias debaixo da mesa por não ir atrás, por não se preocupar? Fala uma empresa que seria a batata, que ela automaticamente tem muito essa claro. Por exemplo, nesse setor de serviço ou esse setor de produção, sei lá o que, tem pra caramba. O agro tem muito. Empresas do lucro real, industriais, quase sempre tem muita discussão. Nessa tese que você comenta? Muita, não só essa tese. Industrial, no geral, vai ter muita coisa para fazer. Só olhar. Muita coisa para fazer, especialmente no lucro real. Tá? Indústrias pequenas também? Também, com certeza. Empresas que trabalhem com produtos monofásicos. Então, por exemplo, mecânicas, serviços de mecânica ou serviços médicos que tem alguma clínica. Isso normalmente tem dinheiro debaixo da mesa. Tem o que se discutir, né? Na área de serviços também tem muitas oportunidades. Uma que agora está para sair é justamente a mesma discussão de ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas discutindo o ISS. Então o ISS não pode ser base de cálculo do PIS e da COFINS. E é provável que o fim seja o mesmo, porque o critério é o mesmo. Não é possível que eles vão mudar agora.
Mas a gente sempre é surpreendido. STF, ultimamente, então, tá uma caixa super de surpresa. Como é que é? Cobrança de imposto retroativo, né? Pelo STF. Não, eles simplesmente acabaram com a coisa julgada, né? Então, a segurança jurídica... É só um princípio. É só um princípio, é só algo que tá ali escrito. Não existe, né? Porque se eu mudei o meu entendimento... Não, você ganhou o processo. Seu processo transitou em julgado. Tem uma certidão lá falando isso. 2 anos do período da rescisória. Minha decisão é definitiva. Coisa soberanamente julgada. E aí eles falam, não é bem assim. Se eu mudar o entendimento, isso tudo vai pra debaixo do pano, né? Essa coisa julgada existe se eu quiser que exista. Porque se eu não quiser que exista, não vai existir. Eu fico com dó, cara, nessa hora do professor de processo civil. Porque ele deve ter uma dificuldade de transmitir a coisa julgada e o julgamento do STF. Ele vai falar só, existe um mundo e existe o STF. Então, são duas conversas Devia ter 2 códigos, eles né? Dizem... Código de processo civil e código de processo segundo o STF. Eles dizem que os magistrados de primeira instância, eles acham que são deuses, né? Os ministros do STF sabem que são deuses. Eles têm certeza. Eles têm absoluta certeza. Se eu canetar aqui, acabou. Mudou. E você amanhã você tem que saber disso. Se você tem que saber que aquela ação que você ganhou lá atrás, se eu mudei, efeitos imediatos para você. Exato. Para você. Eu não preciso entrar no seu processo e te explicar que eu mudei o entendimento. Não. Essa ação não vale mais. Já não vale, ponto. Não precisa explicar. Efeito imediato para você. Maluquice. Esse país, né, nem para amadores, às vezes nem para profissional, viu? Cada uma. Deixa eu ver aqui. Que nós temos. Ok. Só verificando se pegamos tudo. Acho que sim. Ô Lucas, uma última coisinha. Acho que vale a pena mencionar. Ou recordar. Você comentou que o planejamento sucessório é para todos, mas não necessariamente talvez o instrumento da holding seja para todos. Tirando a holding, quais outras formas para a gente recordar que a pessoa pode se planejar com a sua sucessão? Bom, hoje a gente utiliza diversos, né? Então, você pode usar por intermédio de planos como PGBL, VGBL. Né? Então, se você começa... Exato, porque são indenizações. Quando você recebe, não são base de cálculo para alguns impostos. Vale a pena a gente pensar nisso. Além disso, né? Ainda. Até o STF. Seguros. A gente tem que pensar nos seguros. Os seguros também são boas alternativas. Né? Você investir em seguros a longo prazo, que são resgatáveis às vezes, também são boas alternativas. Doações com reserva de usufruto funcionam para algumas pessoas também, tá? Às vezes a simplificação é tudo que essa família quer. Então, no final das contas, não sou eu que digo o que é certo ou errado para você. Qual é o seu objetivo, né? Tirar isso da frente, fazer agora. Não, eu quero economizar impostos. Qual que é a sua intenção, né? Então, quando eu digo que talvez a holding não seja para você, é porque talvez o seu objetivo não se alinhe com os objetivos da holding. Sim. Mas sem dúvida nenhuma, um trabalho de planejamento, em qualquer aspecto, sucessório, tributário, né? Você estar antecedendo situações é importante. Então, você ter, mais uma vez, casar um bom tributarista com um bom contador. É a chave do sucesso para uma empresa, para uma família, às vezes, uma família empreendedora. Mas é difícil também um tributarista dizer isso do contador. O contador, às vezes o ideal é você ir num tributarista assim, me indica um contador que você conheça. Porque senão, às vezes, eu contrato um contador e você nunca vai falar assim, não, o contador é ruim. Né? Porque... A gente tem boas surpresas no final das contas. Já encontrei diversos profissionais excelentes. Mas demorei muito tempo para indicar alguém. Pra falar assim, cara, esse aqui eu indico mesmo, porque eu imagino a importância. Sim. Né? Você tá indicando o contador, é uma chave fundamental para minha empresa. Então, é muita responsabilidade. A indicação é muita responsabilidade. Muito. Né? E a gente leva isso muito a sério. Então, demoramos para ter essa confiança de falar assim, esse aqui... E você tem que sempre estar batendo papo com ele, porque falar assim, tá vendo, a STF acabou de decidir isso aqui, viu, contador? Então, tem isso aqui também, vamos alinhar novamente as conversas, porque senão há uma divergência relacionada a novas decisões. No final das contas, a gente tem que ter uma relação. Né? E o contador, junto com o tributarista, ele conversa às vezes quando o cliente não tem a menor noção. Às vezes a gente está conversando sobre um tema A pro WhatsApp ou ligando, olha, tá surgindo essa situação, preciso disso, ou então ele me liga por conta de uma dúvida e vice-versa. Então vira um time que nem o cliente às vezes observa, mas que dá resultado. Né? Então vale a pena.
Fechou. Acho que fechamos perfeitamente. Fagner, você quer fazer mais alguma perguntinha? Não, fazer consulta, né? Tem que vai vir outro dia ou depois aí. Você queria fazer consulta no setor cultural, né? É. Tá valendo. Marcelo, você? Por enquanto, é só, meu amigo. Então, fechou. Gente, esse foi o episódio de hoje. Semana que vem, no mesmo horário, com as mesmas pessoas. Esquece de falar pro Lucas, deixar o contato dele. Ah, é verdade. Caso alguém queira contratar os serviços do Ou seu mesmo escritório, bater bater um um papo, papo. se puder, te acompanhar nas redes sociais. Eu falo o telefone, rede Você social. O que Você for mandar. Legal. o meio de contato Pode mais até fácil. cobrar, se quiser cobrar alguém naquela câmera. É, ali, quiser pode, cobrar ó. alguém, Quiser xingar, é xingar aqui. alguém é essa aqui. Sabe aquele dinheiro que o Caio tá te devendo? Sei. Cobra aí, ó. Bom, Sabe gente, aquelas ações que o Caio recomendou e tá dando vermelho? Essa é a oportunidade que você tem. Caio, É. tô te esperando, hein? Aí, ó. Mas, ó, brincadeiras à parte, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu gosto de publicar um conteúdo de informação lá, né? Então, meu perfil é Lucas Parreira, tudo junto. Acho que é o primeiro que aparece lá. O site do escritório é rosental.com.br, lá tem os nossos contatos. Tem né? TH, né? Isso, é com TH, exatamente. Rosental, www.rosental.com.br. E o meu telefone é 11, né? E 97590-4133. Estou sempre à disposição. Eu costumo falar que eu trabalho em regime de plantão, então eu quase nunca desligo. Ossos do ofício, então estou sempre à disposição para quem quiser entrar em contato. Eu atendo sem nenhum problema. Para tudo que vocês precisarem, o escritório vai ter uma área que vai te ajudar, né? Somos full service. Ah, isso que eu ia perguntar, se era full service. A gente nasceu do tributário, mas os clientes nos pedem atendimento amplo, né? Então, Aham. a gente começou no A gente nunca tem tributário programa só tributário. e a gente vai crescendo e o cliente fala, mano, tô com um problema aqui, tô com um problema ali. Vou separar da manhã. É, mais ou menos isso. Então, a gente acaba atendendo empresas e seus sócios. A gente costuma falar que a gente é quase uma diretoria jurídica dessas empresas, porque a gente quer realmente abraçar todos os problemas que acontecem no dia a dia. Ofertar uma É tranquilidade, quase né? um segundo conselho de administração, né? É bem por aí, é bem por aí. Tranquilidade, A ideia né? é justamente abraçar o problema das empresas e dos empresários por completo, Sim. né? Aham. Não, Porque fechou. não necessariamente a vida pessoal e profissional tá deslinkada. Na Na verdade, tá muito linkada. É isso, muito linkada. E os problemas, o que a gente experimenta é assim, aquela viagem do sócio que teve uma viagem horrível, que atrasou, é o processo mais importante para ele. Sim, é o que ele vai te ligar É. 12 vezes por dia. É isso. Aquela assim, conseguiu processar a companhia aérea por atrasar o voo Assim, ó, por 2 dias. Tô com uma briga fiscal de 3 trilhões. Aham. Ah, eu quero R$2.000 daquela empresa que atrasou e perdeu minha mala. Essa que é aquela... Essa que ele vai me que eu- perguntar. E é essa que eu tenho que colocar energia. É isso que ele quer. Sem dúvida alguma, é assim mesmo. Lucas, obrigado mais uma vez. Como o Marcelo disse, as portas estão abertas. Apareceu aqui propostos de novo. Tem um tema legal. A reforma se efetivou com as mudanças. Marcamos de novo. Tá fechado. Obrigado Combinado? a vocês, gente. Foi um prazer. Me diverti pra caramba. Ah, que obrigado. bom. Então, foi muito legal e com certeza voltaria outras vezes. Não, Combinado. maravilha. Muito obrigado pela Muito gentileza e por ter aceito o nosso convite Imagina. também. Imagina. Gente, então, como eu disse, esse foi o episódio de hoje. Você que não é inscrito no canal, senta o dedo aí no inscrever-se. Veja os vídeos dos outros entrevistados, tem os episódios completos, tá separado por playlist, tá bonitinho, arrumadinho. Dá trabalho fazer, fala se as capas dos vídeos estão bons, tá ruim, se o título tá bom, se o título tá ruim, vocês xingam o Marcelo, é ele que faz. Eu só faço as capas. Então vocês podem palpitar à vontade, tá? O outro recado é do Paulo Neder, ficou aparecendo aqui propaganda dele o tempo inteiro, que ele vai uma pessoa que vai indicar para você se o consórcio é para você ou não, se é para você, ele vai te falar inclusive de ferramentas que existem no consórcio, como o lance embutido, tem um corte inclusive sobre isso, pode conferir lá, tá? O telefone dele passou ali e é isso, eu não vou me estender muito não, o mais importante foi avisado, foi, né? Deixa eu só falar uma coisa, rapidinho. R$5. E aí, R$5 ou 6 inscritos. Tá. Ó, estamos com quase 1.000 inscritos. Quase. Estamos com 994 inscritos. Vamos ver se vocês ajudam a gente até o final do ano, pelo favor. Vamos ver se a gente vira o ano com 1.000 inscritos, né, Silvio? Exatamente. Ah, e uma outra coisa que eu lembrei, além dos 1.000 inscritos,
A gente vai ter o último episódio, vai ser no dia 11 de dezembro, porque depois vão ser nossas férias. A gente tem que respirar o fim de ano também. Então, Até lá, hein? até lá, vocês têm conteúdo para assistir. E também, se o calendário contribuir, vai ser realmente até lá mesmo que a gente vai fazer episódio. Não vai ser na segunda, não vai ser nem outro dia da semana. Vai ser isso mesmo. Beleza? Fechou. Fechou? Então, tchau, tchau. That's all, folks.